E na semana passada nós tivemos a mensagem sobre profetas, fizemos uma pequena introdução sobre apóstolos e profetas, uma mensagem mais profunda sobre os profetas, e hoje nós vamos falar sobre os pastores. Mas nós já sabemos que Ele nos deu, que é um presente, é uma dádiva, é uma graça, é muito bom ter um pastor, que Ele nos deu pastores, e Ele nos deu com o propósito de nos abençoar, de nos fazer crescer, de nos fazer prosperar. E é interessante que Deus, Ele se auto-titula pastor. Ele diz: eu sou o pastor. Jesus diz: eu sou o pastor, o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então é uma luta, é uma guerra, e é uma entrega. O pastor, ele dá a vida pela ovelha. Nós vamos decorrer no Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos. Acredito que o Salmo 23 e o Salmo 91 são os salmos mais conhecidos. E só de começar a ler, muitos vão lembrar, muitos vão recitar, e não vão nem precisar olhar a Bíblia, porque ele está em todos os lugares, em todo lugar que você imaginar, eles estão escritos, são recitados, são facilmente aprendidos. E Salmos 23, versículo 1 começa: o Senhor é o meu pastor. Diga: meu pastor. Ele é o nosso pastor, Ele é o meu pastor. E aqui ele vai tratar de uma forma pessoal, de uma forma íntima, meu. E é interessante que, comparando, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas fazendo uma comparação com a oração do Pai Nosso, e ali é uma oração de filho, e a oração do pai para o pai, Pai Nosso, e ali Deus não trata de forma individual, Deus não trata nenhum filho de forma individual, não existe filho único, não existe o filho queridinho, é todos filhos, e ali Deus trata todos, e todos de forma igual, e nós temos que ter consciência disso. Pai Nosso, Ele é Pai de todos nós. Mas aqui nesse salmo, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Por mais que o pai tenha um papel de intimidade com o filho, com os filhos, é na questão da profissão do pastor que nós vamos encontrar a intimidade. Meu pastor, meu. Nós não podemos dizer Pai meu, é Pai Nosso, é Pai de todos. Mas quando se fala de Senhor, o Senhor, Ele é o meu pastor. Eu lembro de uma das viagens para Israel, e nas orações, toda vez que era chamado para fazer a oração, e eu falava Deus meu. E eu lembro que algumas pessoas, era uma caravana do apóstolo Gerson, e era muito diversificada, tinha cristãos, tinha pastores, tinha espíritas, tinha budistas, era bem diversificado, tinha ateus, tinha de tudo. Eu lembro que uma pessoa me procurou e eu falei assim: olha, me incomoda muito esse negócio quando você ora. Eu falei: mas só estou orando, já estou arrumando confusão. É, porque você ora, você diz, Deus meu, é nosso Deus. Não, para ser seu você tem que chamar de seu, e Ele é meu Deus, Ele é o nosso Pai, mas Ele é o meu Deus, é o meu Senhor. E se você quer que Ele seja o seu Senhor, você tem que se entregar para Ele. Você tem que se entregar para Ele, de corpo e alma. Mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga: nada me faltará. Está falando do futuro. Sabe, o ano que está começando, nada me faltará. Mês que vem, nada me faltará. Esse ano, nada me faltará. O ano que vem, nada me faltará. O Senhor vai preparar tudo. O Senhor cuida do nosso futuro. O Senhor prepara tudo. E Ele cuida do dia de amanhã. Ele diz para nós: não se preocupe com o dia de amanhã. Cada dia tem o seu mal. Viva cada dia, não se preocupe com o dia de amanhã. Eu cuido de você, eu cuido do amanhã.
nada te faltará. Sabe aquele sonho que você tem para esse ano? Sabe aquele projeto que você está começando? Nada vai te faltar. Está falando do futuro e está dizendo: fique tranquilo, nada vai faltar. Eu cuido de você, eu preparo as coisas. Mas tem uma versão também muito interessante que diz que de nada sinto falta. E quando diz que de nada sinto falta, está falando do passado. Nada, não sinto falta de nada do passado. Eu não sinto falta daquela vida. Eu não sinto falta daquela vida de pecado, daquela vida do passado. Eu não sinto falta do Egito. Eu não acho que os dias passados são melhores. O passado já passou. E o máximo que podemos tirar do passado é proveito, é ensinamento. O apóstolo diz que do seu passado ele fez esterco. Ele está dizendo: o passado é lixo, o passado é esterco. Temos que colocar debaixo dos nossos pés. Não podemos ter saudades da cebola, do alho, do Egito, dos tempos de escravidão, do vício, da prostituição. Não sinto falta de nada, não tenho falta de nada. Ele cuida do passado, ele cuida do futuro. O Senhor cuida do futuro e nada nos faltará amanhã e esse ano e nos demais anos. Mas Ele também nos liberta do passado, das dores, dos traumas, das amarras, das maldições do passado. Ele cuida do futuro e Ele trata o passado. Ele é um Deus presente. Você sabe quanto tempo dura o presente? Porque o futuro é daqui a pouco, o futuro ainda vai acontecer, o passado já aconteceu. Ele cuida do que vai acontecer, e Ele trata, e Ele cuida do passado. Mas e o presente? Você sabia que o presente, o agora, dura 3 segundos? 1, 2, 3, já é passado. O presente é agora, e em 3 segundos já passou, em 3 segundos já foi para a mente, para o consciente, inconsciente, já foi para o passado. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus do agora, e não do passado, e Ele cuida do futuro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é pastor, e quando fala de pastor, fala de uma profissão, fala de um trabalho, fala daquele que busca, daquele que resgata, daquele que trata, daquele que tira do abismo, do fundo do poço, daquele que coloca a ovelha nos ombros e carrega. Ele é o pastor, e Ele, como pastor, Ele busca, Ele resgata, Ele trata, e Ele coloca a ovelha em rebanho. Não existe pastor de uma ovelha, não existe pastor de uma única ovelha, individualismo. Ele te coloca dentro de um rebanho, Ele te tira do deserto, da solidão. Qual é o mal do século? É o sofrimento, é a solidão, é a depressão. Pessoas não conseguem sair de casa, da cama, estão tristes, depressivos, pensando em suicídio. Ele é o pastor que tira do deserto e coloca junto de um rebanho, dentro de um grupo, dentro de uma família. Ele resgata, Ele apacenta, Ele guia, Ele trata, Ele liberta e Ele reúne. Ele reúne. Não existe ovelha sozinha em casa com Deus. Não existe isso. Se você tem um pastor, você está dentro de um rebanho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sabe, é bem interessante que Ele faz deitar. As pessoas hoje
elas não conseguem sentar, elas não conseguem deitar, elas não conseguem descansar. A pessoa está desempregada, mas está estressada. A pessoa está há meses sem trabalho, mas está cansada, está deprimida, está agitada, não dorme à noite. E Ele nos guia. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe, e aqui entra um grande desafio, porque nós estamos no século da informação, do conhecimento, da velocidade, da ligação, da conexão. Estamos ligados e conectados com o mundo, tudo ao mesmo tempo. Estamos na cidade que não dorme, na selva de pedras. E é uma luta, é uma guerra diária, é dia e noite, de segunda a segunda, e nós estamos sempre fazendo, resolvendo. Eu falo para você: olha, por que você não veio na reunião de quinta? Ah, pastor, estava aí fazendo os negócios. Puxa, por que você não veio na ceia? Estava resolvendo umas coisas aí, pastor. Sabe como parece que isso é bom, né? Parece que a gente é tão importante, parece que a gente é tão útil, parece que a gente faz tanto. Sabe, é um desafio se desligar, se desconectar. É um desafio deixar ser guiado. É um desafio deitar, descansar. É um desafio sentar e ouvir. Mas as pessoas estão fazendo. Não, pastor, estou fazendo as coisas aí, pastor. Não, pastor, eu estou resolvendo as coisas aí. Ah, eu fui em tal lugar fazer, eu fui em tal lugar resolver, porque eu fui ajudar o meu irmão, porque eu fui ajudar o outro irmão, e a gente está fazendo, a gente está resolvendo, a gente está se metendo, e eu tenho direito, porque eu ajudo, e eu tenho o direito de fazer, eu tenho o direito de falar, e as pessoas estão fazendo, e não saem do lugar. Estão sempre do mesmo jeito, estão sempre na mesma situação. Fazendo, pastor, estou resolvendo, pastor. Tive um problema, pastor. Tive que ficar no trabalho, pastor. Tive que fazer isso, tive que fazer aquilo. Estão fazendo e não estão fazendo nada. Não saem do lugar. Não caminham, não conquistam. Não descansam. Não aprendem. Não crescem. Mas aqui, aquele que tem um pastor, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele consegue deitar-me faz em verdes pastos. É o pastor que te faz descansar. É o pastor que te leva ao melhor lugar. É o pastor que vai abrir o melhor lugar, que vai te levar aos campos verdejantes e às águas tranquilas. Hoje todo mundo está cansado, está agitado, está fazendo demais, mas é o pastor que leva, é o pastor que guia, é o pastor que te leva aos campos verdejantes, à prosperidade, é Ele que te leva às águas tranquilas, ao descanso. O texto continua e diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Acredito que todos possuem um refrigerador em casa, e acredito que é sonho de todos, nesses dias, um ar-condicionado. Mas o que é um refrigerador? O que é a geladeira em casa? A maioria das pessoas pensa: não, a geladeira vai gelar as coisas. Não, a geladeira é um refrigerador. E o que um refrigerador faz? Um refrigerador conserva. Ele conserva a temperatura. Quando diz aqui, olha, refrigera a minha alma. Sabe, todos nós passamos por águas, passamos pelo fogo. E essa mudança de temperatura é que estraga. É essa mudança de ambiente que estraga a nossa alma, que apodrece a alma do ser humano. De manhã está calor 40 graus, no final da tarde está tudo inundado. E assim, não só com o clima, mas com o ambiente espiritual. Estamos passando por um deserto, estamos passando por uma tempestade. Sabe, é o deserto, de manhã é 40 graus e à noite é abaixo de zero. Essa mudança de temperatura estraga, apodrece a alma do ser humano. Mas ele está dizendo: olha, não interessa a temperatura, não interessa onde você vai estar, se você passar pelo deserto, se você passar pelas águas, se você passar pelo fogo, eu refrigero a sua alma, eu conservo a sua alma.
Quantas vezes hoje você já esquentou a cabeça? Ah, eu estou com a cabeça quente hoje, pastor. Então é Ele que refrigera. É Ele que mantém a sua cabeça na temperatura certa, na temperatura que pensa, na temperatura que planeja, na temperatura que faz. E tem resultados. Não numa temperatura louca que sobe e desce, que apodrece. Ele refrigera. Ele refrigera a sua alma. Ele refrigera o seu coração, a sua mente. Ele te conserva. Ele te conserva. Se você estiver no deserto, a sua temperatura é a mesma. Se estiver a 40 graus ou abaixo de zero, a sua temperatura é a mesma. É a temperatura do ser humano. Você vai viver bem, seja qual for o ambiente, qual for a temperatura, porque Ele te refrigera, Ele te conserva. Você sabe que deixa o arroz, deixa o feijão fora da geladeira, 3 dias apodrece. Por quê? Muita umidade, temperaturas altas e baixas, apodrece 2-3 dias. Se você não tem um pastor, você não aguenta passar uma semana. 2-3 dias, 4 dias, você já começa a apodrecer, já começa a cheirar mal. Mas Ele refrigera. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ele refrigera, Ele te guia pela justiça e por amor do seu nome. Não é pelo nome da ovelha, é pelo nome do Senhor. É pelo nome que está sobre todo nome. Ele ainda diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Presta atenção, ainda que eu passasse, ele está pensando, imaginando, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, diga sombra, não temeria mal algum. Tem uma ilustração muito interessante de um pregador já muito antigo, e ele diz: a sombra de uma arma pode matar? A sombra de um leão pode te devorar? Não existe morte para quem está em Cristo. Você pode chamar de passagem, de vida eterna, mas ele está dizendo: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Sabe, ele está dizendo de passar. Sabe, muitas vezes estamos passando por um vale, estamos passando pelo vale da sombra da morte, uma situação difícil, uma situação complicada, de muita dor, de muita angústia, que você diz: eu vou morrer, não é possível, o que está acontecendo? E essa situação, esse desemprego, esse divórcio, essa doença, esse luto, eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Calma, é só uma sombra, não vai te matar. Não vai te matar. Da mesma forma que a sombra de uma arma e a sombra de uma besta fera não pode te matar, a sombra do vale da morte não vai te matar. E diz que ele passa. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós queremos parar no vale da morte. Você já viu, lembra da Babilônia, aqueles homens que foram lançados na fornalha? Diz que eles estavam fazendo o que na fornalha? Andando. Tem gente que está na fornalha e quer parar. Tem gente que está na fornalha e quer voltar atrás. Não, é melhor parar. É melhor voltar atrás. Não, continue andando. Ainda que seja o vale da sombra da morte, ainda que te lancem aos leões, ainda que te lancem em uma fornalha, continue caminhando. Continue caminhando, porque sombra nenhuma dessas poderá te matar. E o Senhor é contigo. E lançaram 3. E eles disseram: e há um quarto, e esse quarto tem o semblante dos deuses.
era o Senhor com eles. Era o Senhor. E nós sabemos que o Senhor é o primeiro, mas ali ele é chamado de quarto. Sabe, muitas vezes estamos numa situação, e é só quando nos lançamos, ou nos lançam em uma fornalha, que aquele que é o primeiro na nossa vida se manifestará, ainda como quarto. Ué, não lançamos 3? Quem é aquele quarto? E aquele quarto tem o rosto dos deuses. Se o Senhor é o primeiro na sua vida, pode ter certeza, seja o terceiro, seja o quarto, seja o quinto, na hora certa ele se manifestará. Refrigera minha alma. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Diga, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado, a vara e o cajado do pastor são as ferramentas de trabalho. E a vara, ela é pontuda. E para que ela é pontuda? Para ferir, para matar a ovelha? Não, para cutucar. A vara cutuca. Sabe, eu não sei você, mas numa reunião, eu sou cutucado muitas vezes. Alguns falam assim, o pastor está jogando umas indiretas, o pastor está falando comigo, o pastor me conhece. Não, é a vara cutuca, sabe? Às vezes a gente quer parar no vale da sombra, e vem a palavra, e vem a vara e dá um cutucão, levanta, continua, anda mais rápido, anda junto com os irmãos. Então a primeira parte é que ela dá uma cutucada. Agora o cajado, ele tem aquele gancho, tipo guarda-chuva, que é para puxar, é para consolar. Sabe, certa vez o Senhor também se manifestou, e ele teve que usar a vara e o cajado. E ele fez com que uma das suas ovelhas se tornasse manca. Muitas vezes o pastor, usando a vara e o cajado, vai cutucar, vai machucar e pode até quebrar uma pata. Mas é melhor quebrar uma pata e andar mancando o resto da vida do que perder a vida. Jacó, ele passou o resto da sua vida mancando. Mas era melhor ser cutucado e com o cajado ser puxado, porque ele estava indo para a morte. Se ele não tivesse encontro com o Senhor, se ele não tivesse se arrependido dos seus pecados, pedido perdão ao seu irmão, ele teria morrido, ele estava indo de encontro com a morte. Ele sabia que o seu irmão ia matá-lo. Muitas vezes o pastor tem que usar a vara para dar um cutucão, para ver se acorda, para ver se anda mais rápido, se anda junto. Não pode parar, não pode voltar atrás. E usa o cajado, muitas vezes tem que usar com força, porque senão está à beira da morte, está indo de encontro com a morte, e tem que usar o cajado com força, tem que puxar, e muitas vezes machuca, muitas vezes quebra uma pata, e pode ser que passe o resto da vida mancando, mas é melhor passar a vida toda mancando do que perder a sua vida. Tem uma passagem que o apóstolo diz, olha, para que não perdesse a sua salvação, eu entreguei o seu corpo para Satanás. Sabe, é meio complicado esse texto, mas tem pessoas que você tem que orar, Senhor, para que ele não se perca, leve ele, salve a alma dele. Muitas pessoas, para não perderem a sua salvação, é melhor que o Senhor recolha. Tem pessoas que não se acertam, não se endireitam, o apóstolo diz, entreguei a Satanás. É melhor entregar o seu corpo a Satanás, para que a sua alma seja salva. Sabe, tem mães que perdem filhos, tem pessoas que perdem parentes, perdem amigos, mas às vezes é melhor entregar o corpo e que a alma seja salva. É um texto muito complicado do apóstolo, mas às vezes é melhor perder essa vida física e não perder a alma, não perder a salvação eterna. É melhor perder essa vida temporã, essa vida passageira, do que perder a vida eterna ou passar a vida eterna no inferno. Por isso o apóstolo fala, é melhor
que entregue o seu corpo, e que Satanás tenha o seu corpo, mas a sua alma seja salva. E o cajado, e a vara, e o cajado, além de cutucar, e além de consolar, e de trazer, ele também era usado para algo muito importante. O cajado era levantado, e as ovelhas passavam por debaixo do cajado, e eram contadas. Cada ovelha era contada, e no final de cada dia as ovelhas eram contadas. Diga, contadas. Isso significa que o bom pastor que deu a vida por você, conta com você. Tem pessoas que o ano começa e diz: pastor, pode contar comigo, hein? Pode contar comigo, que nem... E eu fico imaginando, que nem nos últimos 10 anos. Porque todo ano diz: pastor, pode contar comigo, porque esse ano vai, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou salvar a vida, esse ano vai ser uma bênção, esse ano aqui, pastor. Mas a verdade é que o cajado foi levantado, você já passou por baixo, você já foi salvo, você foi contado, e o Senhor conta com você. O Senhor conta com você e com o seu trabalho. O Senhor conta com você. O Senhor está contando com você. Você faz parte do rebanho. Você é ovelha, você foi contada, e o Senhor conta com você. Você tem algo a fazer, algo a oferecer. Você tem lã para produzir. Você tem filhotes para gerar. Você tem leite para oferecer. Companheirismo. Viver em unidade. O Senhor conta, Ele levantou o cajado e Ele conta com você. Ele te contou, Ele te salvou e Ele conta com você. Ele conta com você e Ele te conta, e Ele conta com você todos os dias. Ele não conta você só no dia da reunião. Quinta-feira veio, domingo veio. Não. Ele conta você e Ele conta com você. Ele conta com você com uma vida de ovelha, com uma vida produtiva, com uma vida que gera vida e vida em abundância. O cajado tem essas 3 funções: contar, cutucar e consolar. E agora entra a segunda parte do Salmo. Não que ele deve ser dividido, mas entra uma segunda parte agora, que do pastor vem para aquele que recebe. Do trabalho de fora da casa, agora vem para dentro da casa. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sabe, é como que se o pai tivesse saído de casa para ir trabalhar, e quando ele sai de casa para trabalhar, ele é o pastor, e nós somos as suas ovelhas. Mas agora é um lugar de mais intimidade, e ele está trazendo para dentro da casa. Ele é o hospedeiro, sabe? É a casa, é dentro da casa.